Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Blanche e esse vídeo é para você que quer saber como usar corretamente os tempos verbais no passado. Então, quando dizer ele fez, ele fazia, ele fizera e coisas do tipo. Os tempos verbais que falam do passado são o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. E eu vou falar de cada um deles usando exemplos tirados do livro Como se fosse um Monstro, da Fabiane Guimarães, pra gente ver exemplos de frases reais que estão aqui num livro da literatura brasileira contemporânea. Pretérito perfeito. No título desse vídeo a gente está usando de exemplo o verbo fazer, né? Então, o pretérito perfeito do verbo fazer é fez. Outros exemplos de verbos no pretérito perfeito: pensou, respondeu, pediu. O pretérito perfeito é usado para indicar uma ação que começou e se encerrou em um tempo qualquer do passado. Então, por exemplo, naquela época, Damiana usou o batom pela primeira vez. Rose não deu mais assunto. Damiana também não insistiu. Então, o pretérito perfeito é o basicão, é o mais simples de todos. A gente vai falar um pouco mais dele enquanto a gente fala dos outros para fazer as comparações, né? Então, vamos agora para o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é usado para indicar ações que eram presentes na época passada da qual a gente está falando. Então, pode ser uma ação que começou em algum momento do passado e se prolongou até o momento da fala, ou uma ação que acontecia constantemente, acontecia frequentemente naquele momento do passado do qual você está falando, ou uma afirmação sobre alguma coisa que era presente naquele momento passado do qual se está falando. Vamos ver exemplos para a gente entender melhor. Eram tempos duros. A morte do pai causava atropelos e uma escassez que as consumia até os ossos. Aqui, esses três verbos dessa frase estão no pretérito imperfeito. E a ideia que isso causa é que a gente está falando de algo que, naqueles tempos duros do qual a gente está falando, era algo presente, era algo persistente, algo que se prolongava. Diferente do pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, ele não enquadra a ação dentro de um espaço de tempo determinado. O que o pretérito imperfeito faz, então, é falar de ações com limite de tempo impreciso. Então, vamos ver outra frase aqui. Daniela contou a Damiana que era atriz. Na verdade, não tinha nenhum trabalho relevante de atuação, mas estava empenhada. O primeiro verbo aqui é contou, e ele está no pretérito perfeito. É uma ação que ela está enquadrada num espaço de tempo determinado, né? A gente entende que essa ação da personagem de contar uma coisa a outra teve um início e um fim. Agora, os verbos tinha e estava, eles estão no pretérito imperfeito. E eles dão a ideia de algo prolongado. É a afirmação de uma característica dessa personagem que era verdade até o momento do relato. E não tem uma especificação de quando essa afirmação dessa característica da personagem começou a ser verdade e quando acabou de ser verdade. Então, o pretérito imperfeito, ele traz essa ideia de uma coisa recorrente, uma coisa prolongada, né? E agora vamos para o que as pessoas costumam ter mais dificuldade, que é o pretérito mais que perfeito. Vamos voltar rapidinho naquela primeira frase que eu mostrei aqui como exemplo. Naquela época, Damiana usou o batom pela primeira vez. Se a gente quisesse complementar essa frase, a gente podia dizer alguma coisa do tipo: naquela época, Damiana usou o batom pela primeira vez. Nunca usara antes. Usara é o pretérito mais que perfeito do verbo usar. E por que poderia se encaixar aqui? Porque a gente está falando do passado do passado. O passado nível 1, vamos dizer assim, é o tempo em que a Damiana realizou a ação de usar batom pela primeira vez. Agora, se alguma coisa aconteceu antes do tempo dessa ação, então a gente está falando do passado de um tempo que já é passado. Então, é para falar desse passado do passado que a gente usa o pretérito mais que perfeito. E isso também significa uma coisa muito importante, então preste atenção agora, porque eu vou dar uma dica para você não errar mais o uso desse tempo verbal. Se não existe um contexto em que aquilo possa ser identificado como passado de um tempo que já é passado, então você não vai usar o pretérito mais que perfeito, você vai usar o pretérito perfeito. Então, por exemplo, agora eu vou inventar aqui uma frase, não é mais uma frase tirada do livro, mas eu acho que vai ficar mais fácil. Eu quero informar que ontem a minha mãe fez bolo. Eu vou dizer literalmente o seguinte: ontem minha mãe fez bolo. É pretérito perfeito. Agora, se eu quiser adicionar um contexto em que o tempo que a minha mãe fez bolo seja um tempo passado em relação a outro tempo também passado, aí sim eu vou dizer algo do tipo: ontem eu cheguei em casa e vi que minha mãe fizera bolo. Cheguei e vi, estão no pretérito perfeito e indicam passado.
Agora, fizera indica o passado do passado e é pretérito mais que perfeito. Não faz sentido você querer informar só que ontem sua mãe fez bolo dizendo ontem minha mãe fizera bolo. Porque aqui o tempo que a sua mãe fez bolo não é um passado em relação a algo que já está no passado. Se não existir essa relação, se você estiver falando só de um nível de passado na sua frase ou na sua oração, você não vai usar o pretérito mais que perfeito. Você vai usar o pretérito perfeito. E, por fim, o pretérito mais que perfeito, ele pode tanto aparecer nessa forma, tipo fizera, usara, quanto na forma tinha feito ou havia feito, tinha usado, havia usado. Ou seja, pode tanto ser o verbo sozinho, que é o que a gente pode chamar de forma simples, quanto acompanhado pelo verbo ter ou haver, nessa forma que a gente chama de pretérito mais que perfeito composto. Então, por exemplo, no livro tem um trecho assim: voltava com os pés cheios de terra, espalhando pedacinhos minúsculos de grama pela sala que a menina tinha acabado de limpar. Esse tinha acabado é pretérito mais que perfeito composto e ele poderia muito bem, se a autora quisesse, ser substituído por havia acabado ou acabara. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você conhece alguém que tem dificuldade no uso dos tempos no pretérito, manda esse vídeo para essa pessoa. Se você é professor, manda esse vídeo para os seus alunos. Se você é aluno, manda esse vídeo para o seu professor. E se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima.